Esse vídeo é patrocinado pelo meu xará, Dr. Gabriel Miranda. Abraço, Gabriel, muito obrigado. E o clima do clássico já toma conta da cidade, venda de ingressos rolando, polêmica de bastidores, torcida organizada visitando CTs sendo impedida, enfim, todo o caldeirão para um clássico tá rolando já em Aracaju, esse clássico que vai ocorrer no próximo sábado às 18 horas. A gente vai falar bastante sobre, principalmente, a venda de ingressos e sobre essa visita aí frustrada da Trovão Azul. Além disso, vamos falar sobre o início do Campeonato Sergipano, pior início do Campeonato Sergipano nos últimos 8 anos, reflete na pressão sobre Luizinho Vieira, que se explica e fala ao torcedor. É isso, muita coisa para falar nesta terça-feira. Já vamos no nosso segundo giro de notícias do dia, porque realmente, desde que a crise se instalou no último sábado, as coisas e as notícias correm rápido aqui no Confiança. Meu nome é Mike Gabriel, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dragão de Aracaju. Vamos com tudo para ver se a gente consegue animar e chegar fortes para este clássico. Dá o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, não esqueça de deixar seu comentário, vai pro clássico, o que é que você tá achando aí dos preços do ingresso, da quebra do acordo de cavalheiros. Deixa tudo isso aí no comentário pra gente poder seguir o papo desse vídeo na caixa de comentários. Considere também se tornar membro do canal, você me paga um cafezinho todos os meses e ajuda ao nosso canal a se manter de pé. Falando em membro, mandar meu abraço ao Herbert, que é membro do canal e ainda deixou um apoio extra este mês, então salve aí pro Herbert. Tá sempre comentando, tanto nos vídeos quanto no Instagram, Grande Azulino. Campanha de rocha segue sendo veiculada, não deixa de contribuir. E no YouTube Shopping sempre tem os produtos aí, ou no Mercado Livre ou da Shopee. Você clica lá, não muda nada para você, mas ajuda bastante o seu amigo Mike Gabriel. Sem mais delongas, vamos lá falar sobre ingressos. Ingressos que terão preços diferenciados a depender do momento que você compre. Vamos lá. Os ingressos eles já estão sendo vendidos no Shopping do Dragão do 13 de julho do bairro Industrial, na plataforma que geralmente se compra o ingresso, futebolcard.com, eu tinha esquecido e estava enrolando. Esses ingressos de maneira antecipada, eles estão custando R$40 para as cadeiras azuis, R$120 para as cadeiras brancas. Todo mundo sabe que todo mundo paga meia, então fica aí a dica, né? Não tem essa de entrada inteira, não. Porém, a partir do meio-dia do sábado, as vendas serão exclusivas na bilheteria do Batistão. E aí, o valor vai ficar por R$50 as cadeiras azuis e R$120 R$120 as cadeiras brancas. Esse preço se mantém, ou seja, cadeira branca não muda o preço ao longo da semana. Cadeiras azuis vai ter um acréscimo de R$10 se você deixar para comprar no sábado na bilheteria do Batistão. Lembrando que agora aceita Pix, cartão, então vai numa das lojas Shopping do Dragão, ou na 13 de julho, ou na Pedro Calazans, antecipe seu ingresso. Se você não puder ir, ou então junta um ou dois amigos para ir de uma viagem só, para não ter que pagar mais caro na bilheteria e dar mais dinheiro para os vermes. E você também pode comprar em futebolcard.com. E quando eu falei para você não dar ainda mais dinheiro para os vermes, eu estou citando sobre a quebra do acordo. Eu já falei isso acho que em um texto e em um vídeo, mas é o seguinte: o Sergipe não dividir a renda com o Confiança no clássico. Esse era um acordo de cavalheiros que já existia há muitos anos. Então, sempre nos clássicos a renda era dividida, não tinha diferenciação de preços para mandante e visitante, e os sócios torcedores das duas equipes entravam ali de graça dentro do seu plano. De graça nunca é. Mas a direção do Sergipe quebrou esse acordo. Confiança lançou uma nota oficial criticando essa mudança. E o Sergipe foi procurado até pela imprensa e não quis se manifestar, simplesmente é isso mesmo. Alguns dias atrás ele deu ainda a proposta bizarra de inverter o mando de campo do clássico e eles receberiam Itabaiana no clássico que já até aconteceu, eles venceram, e a gente visitaria o Itabaiana na Serra, querendo montar a tabela do Campeonato Sergipano. Ou seja, os caras querem tumultuar. Já teve a declaração infeliz do vice-presidente no último final de semana, xingando o Confiança, saindo completamente do roteiro.
Eles querem tumultuar o clássico nos bastidores. Pelo menos saiu essa nota aí da SAF, né? Como eu falei no vídeo anterior, chega de bom mocismo, tem que trabalhar nos bastidores, não pode deixar que esse tipo de coisa aconteça. Era direito deles exercer o papel de mandante, quebraram o acordo, mas nada como um dia após o outro, ainda pode ter clássico nesse campeonato e a gente vai ver ali a retribuição, a altura e a melhor coisa a única resposta, a melhor resposta que a gente tem que dar é dentro de campo, vencendo mais um clássico, mantendo a freguesia nos últimos anos. Dr. Gabriel Miranda é apoiador e patrocinador deste canal. Gostaria de agradecer muito a ele pelo apoio, pelo patrocínio e deixar um forte abraço para o meu xará, Dr. Gabriel. Agora vamos falar um pouquinho mais do Campeonato Sergipano neste momento, né? O Confiança, um levantamento feito no GE. Globo, fala que é a pior início do Campeonato Sergipano em 8 anos. Depois de 4 rodadas, o Dragão tem 5 pontos, é um aproveitamento de 41,7%, o menor desde 2018. 2018, o Confiança fez um campeonato sergipano horroroso. Resultados: vitória na estreia do contra a Desportiva, um empate contra a Lagarto e Falco e a derrota para o Atlético Gloriense. Em termos de comparação, em 2024, anos que nós fomos campeões, o Confiança tinha 100% de aproveitamento nas 4 primeiras rodadas. O ano passado nós tivemos 81% de aproveitamento nas primeiras rodadas, ou seja, por mais que a gente diga, e realmente acontece, ainda tem muito campeonato pela frente, esses dados não são à toa. Os últimos anos que a gente foi campeão, a gente começou muito bem. Em 2018, que é o ano onde se a gente iguala um recorde tão ruim, foi um campeonato sergipano muito ruim, e a gente brigou inclusive contra o rebaixamento na Série C. O início da temporada, ele é muito importante. Não adianta dizer, não, é só o início do trabalho. Isso é válido em alguns momentos, mas não é válido tudo, e os dados têm mostrado aí que é para se preocupar e é para tomar uma atitude rapidamente, não pode deixar que isso se aprofunde. Falando em atitude rápida, a torcida queria a saída do técnico Luizinho Vieira, mas a SAF bancou a permanência do treinador. Falei sobre isso no vídeo de ontem à noite, e Luizinho Vieira deu uma coletiva. Quando eu gravei o vídeo de ontem, eu não tinha visto a coletiva, ainda não assisti, mas aí não deu para fazer react. Acho que agora já passou um pouco também do timing para fazer o react. As coisas que ele falou nessa entrevista eu vou colocar lá em dragãodearacaju.com.br, vou fazer algumas matérias a partir da transcrição. Mas, o que é que ele falou? Bem, Luizinho Vieira, na entrevista, ele reconheceu que a equipe precisa melhorar e que tem ciência dos problemas, da turbulência e das vaias, e ele classifica o clássico maior como a chance de acalmar o momento turbulento. É o que a gente vem falando, né? Se tem um momento para virar essa chave e voltar a ter paz, é vencendo o clássico. E, obviamente, com esse péssimo início do Campeonato Sergipano que eu já falei, e com essa turbulência aí gerada por isso, ele fala sobre o atual momento do Confiança, abre aspas para Luizinho Vieira. Estamos precisando de um jogo bom, consistente, aguerrido, e no clássico você precisa ter tudo isso. É uma grande oportunidade para apaziguar esse momento de turbulência, fazer um jogo muito forte, de imposição e voltar a vencer. Eu não botei aqui a fala dele na íntegra, não porque eu tô com bronca do Luizinho, porque realmente estou com muito pouco tempo de editar esse vídeo. Bem, pelas palavras dele, o clássico vai ser o tudo ou nada. Acho que as últimas fichas de confiança, de acreditar no trabalho de Luizinho, é o clássico que vai. Aí o clássico é o tipo de jogo que não adianta jogar bem, tem que vencer, mesmo jogando mal. Então, se o time vencer, tudo isso passa, apazigua, como o próprio Luizinho falou, e eu acho que ele ganha uma sobrevida. E em ele ganhando uma sobrevida nesse clássico, que inclusive eu já soube que realmente o clássico é o ultimato, eu imagino que agora a gente, torcedor, tem que ter muita calma, a SAF tem que ter muita calma e tem que estar aí até o final do Campeonato Sergipano para Luizinho Vieira, aconteça o que acontecer. Porque se ficar o tempo todo com essa espada sobre a cabeça dele, não será produtivo, não será bacana. Então, fica aqui a minha opinião. Já que deu até o clássico, que vá até o clássico. Vencendo o clássico, zera tudo e vamos até o final do Campeonato Sergipano. E óbvio, se for campeão, segue para a Série C. Fechando o vídeo de hoje,
Nós temos aqui uma notícia que acabou de chegar. Eu estava terminando o roteiro quando eu vi esse post no Instagram. A Trovão Azul, uma das torcidas organizadas do Confiança, esteve no CT para fazer aquela conversa, cobrança aos adversários. E segundo postagem aqui do Proletário News, diz, ó, na tarde desta terça-feira, a torcida Trovão Azul esteve no estádio Sabino Ribeiro para dialogar com os jogadores do Confiança sem manifestar a insatisfação da torcida com o momento do clube. Segundo o organizado, o contato com o elenco foi impedido pelo representante da SAF, atitude classificada como desrespeitosa. Em nota, Trovão Azul afirmou não aceitar jogadores sem compromissos, raça e respeito com a história do clube, além de cobrar diálogo, transparência e respeito à torcida, mesmo com a nova gestão em formato SAF. A organizada também reforçou que a vitória no clássico é obrigação e reafirmou a grandeza da Associação Desportiva Confiança. Então, essa última notícia do dia, uma notícia triste, assim, a SAF, que é cordeirinha para fazer notinha lá explicando a treta do vestiário, que não tem, só se manifestou agora em cima da hora a respeito da não divisão da renda. Aí quando chega com os nossos torcedores que vão ao Sabino, e essas visitas ao Sabino há muitos anos não se ouve episódios de violência, episódios de intimidação física, aí não, aí a torcida não pode entrar, aí a SAF resolve crescer e se mostrar. Mais um erro da SAF, mais um erro de gestão da SAF. Não pode abaixar a cabeça para os de fora e engrossar a voz para os nossos. Acho que a Trovão Azul deveria ser muito bem recebida, conversar com os atletas, assim como a maioria dos torcedores que assim quiserem estar lá para ter um contato. A gente sabe que tem todo um mecanismo de treino que não é aberto e etc, mas 10 minutos que você separa, 15 minutos que você separa ali, antes ou depois do treino, para a torcida dialogar com os jogadores, não ia afetar a rotina de treinos, quem sabe poderia até ajudar a ele no diálogo. Reafirmando, se fosse alguma questão de violência, de intimidação física, eu seria contra, mas a história recente mostra que essas reuniões são muito tranquilas, são de diálogo e que até surtem efeito, então não fazia sentido nenhum ter proibido. É isso. Mais um giro de notícias bem... semana e dias bem turbulentos aqui pro Confiança. Tomara que sábado à noite tudo fique bem e que a gente volte à normalidade, volte a ficar em paz. É isso. Muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.